Eu comparo a seleção de argumentos com a escalação de um time de futebol. Então é preciso ter um, dois, três argumentos centroavante. O argumento centroavante é aquele que vai fazer o chute direto para o gol. Aquele em que há um encaixe perfeito entre o direito e o fato. É aquele que a doutrina e a jurisprudência dominante favorecem e trabalham totalmente a favor daquela linha que o argumento dominante atua. É o caso da impenhorabilidade do bem de família, do dever que o pai e a mãe têm de alimentar o filho menor. O argumento centroavante, ele precisa ser tratado com profundidade na peça. Então eu preciso explorar os fatos, a lei, a doutrina, a jurisprudência, de modo a esgotar o tema. É preciso também fazer toda a amarração dos fatos com os documentos que estão contidos ali na ação. Explorando bem o argumento centroavante, são grandes as chances dele fazer o chute certeiro para o gol. Depois do argumento centroavante, é preciso trazer a argumentação lateral, uma argumentação secundária, de menor respaldo jurídico, mas que também precisa ser apresentada, porque é ela que vai dar suporte para o argumento principal, para o argumento centroavante. Essa argumentação lateral que prepara o meio de campo, que faz toda a armação de jogo. É o caso de se narrar a condição financeira desse devedor, alguma peculiaridade da sua condição de saúde, da sua família, dos seus dependentes. Narrar essas questões que são mais fáticas, que não têm um respaldo jurídico perfeito, mas que contribuem para o cenário que o argumento principal está atuando. Mostrar também se trata de um idoso, o impacto que aquela penhora do bem de família vai causar na vida da pessoa. São elementos que contribuem para a formação da convicção e do convencimento do julgador. É verdade que os argumentos laterais por si só não conseguiriam atingir o objetivo de vencer a ação, de convencer o julgador. Mas são eles que trazem a realidade fática para aquele processo. Uma pessoa que tem uma renda mensal de R$ 1.500. Esse argumento, por si só, parece forte o suficiente para que seja concedido o benefício da justiça gratuita para essa pessoa. Mas se eu disser que é uma pessoa idosa, que tem uso de medicamentos contínuos que compromete uma parte significativa da sua renda, ela possui um neto que ela cuida, que é dependente dela. Todos esses argumentos em conjunto, ou só um deles, enobrecem, contribuem, fortalecem o argumento principal, o argumento centroavante. Todos os argumentos laterais e centroavantes devem ser usados na sua petição, salvo se algum argumento lateral fizer uma prova que pode prejudicar a parte que você está defendendo. Então já me aconteceu, por exemplo, numa revisão de pensão alimentícia, em que a parte anexou uma conta de gastos de supermercado, onde havia uma série de itens supérfluos, desnecessários, que poderiam ser deixados na compra. E com isso foi possível alegar que havia um mau gerenciamento do recurso, uma má utilização. Então essa prova que ela juntou, aquele argumento que ela trouxe, que era a somatória total da despesa de supermercado, na verdade foi uma prova ruim, porque ela própria serviu de contra-argumento para derrubá-la. É preciso trazer também os argumentos de defesa. Argumentos de defesa são aqueles que se pressupõem, que se antevê qual será a argumentação da outra parte. E aí já se apresenta uma prévia defesa mais rasa, menos profunda, mas já se apresenta essa defesa prévia na sua petição. Essa argumentação antevê também o que o julgador pode desenhar ali na cabeça dele e já vem com um lance de contra-argumentação.
É o caso, por exemplo, de se dizer que o pai ou a mãe do menor atuam muito fortemente na escola da criança, que possuem outros gastos para além daqueles que é possível discorrer e que é possível se mensurar, como lanches no passeio, o próprio passeio, pequenas vontades da criança, elementos que trazem grandes gastos numa contabilidade final, mas que não se consegue contabilizar. Presentinhos de aniversário, pequenas despesas com transporte, com gasolina, e mostrar, por exemplo, também toda a dedicação que aquele pai ou aquele mãe devota à criança, ao seu crescimento, ao seu ensinamento. São elementos que já são óbvios, que não têm uma pertinência muito grande, por exemplo, numa revisão de alimentos, que tem um caráter mais econômico, mas ainda assim eles já preparam para o argumento que virá da parte contrária. No esquema tático dos argumentos, quanto maior o número de argumentos de ataque, os principais, os centroavantes eu tiver, menor serão necessários os argumentos de defesa